Tudo se inicia com Augusto, tomado pela fúria, exigindo explicações sobre as palavras de Jerônimo. Ele quer entender o motivo de estar sendo chamado de assassino e percebe que Jerônimo não estava se referindo a Álvaro. Assim, a única possibilidade que lhe vem à mente é Aurora. Se Jerônimo sabe disso, então só pode significar uma coisa: Ezequiel o traiu. A raiva toma conta de Augusto ao sentir que foi enganado por alguém de sua confiança. Enquanto isso, Jerônimo acompanha Marina até sua casa e pede à enfermeira que arrume a cama para que ela possa descansar. O silêncio é interrompido pelo som da campainha, e ao abrir a porta, ele se depara com Antônio. O espanto no rosto do visitante é evidente ao ver Jerônimo ali, na casa paroquial. Sem hesitar, Jerônimo explica que trouxe Marina porque ela está com uma gravidez de risco. Conta também que o tio dela permitiu ficar ali, já que não tem para onde ir. Antônio, compreensivo, diz que espera que tudo corra bem com o bebê. É então que Marina corrige: não é apenas um bebê, mas gêmeos. Surpreso, Antônio comenta que ela e o pai das crianças devem estar felizes com a notícia. Marina esboça um sorriso irônico e lança um olhar sugestivo para Jerônimo, que decide ir embora, mas antes convida Antônio para visitá-los na fazenda. O seminarista garante que estará lá no dia seguinte. Em outro lugar, Renata recebe uma ligação de Regina, que traz boas notícias. Gonçalo está se recuperando bem e até pediu que Honório e Matias adiantassem os preparativos para o casamento civil. Regina enfatiza que Renata e Jerônimo precisarão retornar à cidade para esse momento especial. Renata sente um alívio no meio de tantos problemas e compartilha seu sentimento com Regina. Porém, Regina percebe que há algo errado e questiona o que aconteceu. Com paciência e carinho, Regina reforça que está ali para ouvi-la, pois Renata sempre terá seu tempo e atenção. Enquanto isso, em uma chamada de vídeo, Roberta conversa com Augusto. Ele revela que as coisas se complicaram e que tem suspeitas de que seu capataz o traiu. Roberta, intrigada, pede mais detalhes. Augusto, então, relembra a noite da festa do povoado e questiona se aconteceu algo estranho quando Ezequiel a levou para casa. A jovem hesita antes de responder, mas, em seguida, minimiza a situação, afirmando que isso não importa. Augusto, porém, insiste que sim, importa muito. Ele explica que precisa desacreditar Ezequiel e propõe um plano. Roberta deveria dizer a Renata que Ezequiel tentou forçá-la, mas que por estar bêbada, não se deu conta na hora. No dia seguinte, ela teria ido embora às pressas porque preferia evitar o escândalo a fazer uma denúncia. O choque toma conta de Roberta. Ela não acredita no que está ouvindo e chama Augusto de perverso. Ainda assim, acaba aceitando a ideia, querendo provar até onde está disposta a ir por ele. Enquanto isso, Alzira conversa com Ezequiel e diz que agora que Álvaro foi preso, finalmente podem ter paz. Mas seu coração está pesado pelo remorso. Mesmo com o perdão do marido, sente que nunca conseguirá se perdoar pelo que fez. Com gratidão, agradece a sorte de ter um homem como ele ao seu lado. Ezequiel, no entanto, pede que ela não o idealize. Diz que não é um santo, e que se ela soubesse de certas verdades, ficaria decepcionada. Alzira sente um calafrio, um medo inesperado, mas Ezequiel tenta tranquilizá-la. Ele apenas quer que ela entenda que todos têm segredos e que nem sempre as aparências refletem a realidade. Na Fazenda Bonita, Carina se emociona ao reencontrar Lázaro.
confessa que por um momento, achou que nunca mais o veria. Lázaro admira pela coragem que demonstrou, mas Karina diz que foi o amor dele que lhe deu forças. Agora, nada mais os impede. Ela anuncia que no dia seguinte dará entrada no processo de divórcio, pois quer que logo sejam marido e mulher. A notícia deixa Lázaro radiante. Já na casa de Constanza, ela chega segurando uma bebê e chama por todos. Honório aparece e, surpreso, pergunta de onde veio aquela criança. Constanza explica que a mãe da menina é do centro e precisou resolver alguns assuntos, então deixou a bebê com ela por uma noite. Honório, apreensivo, argumenta que ela não pode simplesmente acolher a filha de uma desconhecida. Mas Constanza insiste que será apenas por aquela noite, e sem dar tempo para mais protestos, vai preparar leite para a criança faminta, deixando Honório preocupado. Na fazenda, Jerônimo chega e logo Renata pergunta sobre Marina. Ele explica que a deixou sob os cuidados da enfermeira e de Antônio. Curiosa, Renata questiona quem é Antônio, e Jerônimo revela que ele é o homem que quase se casou com Regina e que agora é seminarista. Renata se surpreende ao saber que ele está por ali. Mudando de assunto, conta que estava conversando com Regina sobre seu pai, que está se recuperando bem. Gonçalo quer que eles voltem para a cidade o mais rápido possível para o casamento civil. Jerônimo sorri, satisfeito com a notícia, e diz que depois de tudo o que aconteceu naquele fim de semana conturbado, tudo o que ele quer agora é descansar ao lado de sua princesa. Enquanto isso, Marina encara Antônio e, com um tom de voz sério, revela que Jerônimo é o pai de seus filhos. Antônio fica atordoado e pergunta se ele não está casado com Renata. Marina suspira e explica que o relacionamento aconteceu enquanto eles estavam separados. Antônio olha para ela com compaixão e diz que lamenta muito. Ele sabe que a situação não é fácil para ela e que carregar esse segredo não será algo simples. Na Fazenda Bonita, Jerônimo e Renata estão à mesa jantando quando Manuela pede um instante para falar com eles. Ela explica que se ofereceu para ajudar Marina com sua alimentação todos os dias e quer saber se eles concordam. Renata se sente incomodada e questiona se Manuela deseja deixar a casa, mas a mulher esclarece que não é esse o caso. Ela apenas quer garantir que Marina se alimente bem, pois os bebês precisam nascer saudáveis. Jerônimo concorda com a decisão e pergunta a Renata o que ela acha. Mesmo contrariada, Renata aceita, e Manuela pede que ela não fique chateada, pois gosta muito dela. Em seguida, sai. Renata não consegue esconder sua tristeza e desabafa com Jerônimo, dizendo que sente que Manuela quer se afastar. Antes que ele possa tranquilizá-la, Hermínia chega com uma intimação para Jerônimo comparecer à delegacia do povoado. Renata fica apreensiva e quer saber o motivo. Jerônimo acredita que seja porque ele emprestou a fazenda para um velório de um homem que ainda estava vivo, o que o tornaria cúmplice. Renata insiste que ele não tem culpa e pergunta se há risco de ele ser preso. Jerônimo admite que não sabe ao certo e a convida para ir com ele até a delegacia. Ela concorda, dizendo que só precisa terminar de comer e tomar um banho. Enquanto isso, Jerônimo fica pensativo. Na cozinha, Manuela compartilha com Karina sua decisão de levar comida para Marina todos os dias. Karina, disposta a ajudar, se oferece para acompanhá-la. No entanto, Manuela explica que sua preocupação maior é com sua neta, que chegará ao povoado em breve. Karina assegura que pode contar com ela para o que precisar.
Manuela confessa que, como ainda não se casou com Lázaro, não sabe onde a neta ficará. Carina tenta tranquilizá-la, dizendo que o casamento está próximo e que Jerônimo não se importaria em acolhê-la temporariamente. Manuela concorda, mas revela que tem vergonha de pedir. Carina se propõe a conversar com Renata em seu lugar, mas Manuela decide que fará isso sozinha. Carina respeita sua decisão. No quarto, Jerônimo prepara uma surpresa para Renata. Quando ela sai do banheiro, fica encantada com o que vê. Jerônimo explica que quer compensá-la pelos momentos difíceis do fim de semana. Renata agradece e confessa que sempre pede a Deus ajuda para enfrentar essa situação. Ele pede que ela relaxe, pega uma taça de vinho e a envolve em seus braços. Logo depois, eles se entregam ao momento. Enquanto isso, Constanza está no quarto com a bebê, enquanto Honório, irritado, reclama do choro da criança e questiona se ela está com fome. Constanza garante que já a alimentou e que logo ela dormirá. Honório então pergunta onde ela pretende colocar a bebê para dormir. Constanza responde que será na cama deles. Preocupado, Honório argumenta que isso não é seguro, pois ele pode machucá-la sem querer durante a noite. Reconhecendo o risco, Constanza decide dormir no quarto de Matias, mas Honório propõe que ela fique e ele vá para lá. Antes de sair, pede que ela garanta que será apenas por uma noite. Constanza promete que sim. Em um restaurante, Matias conversa com Benjamin sobre César. Ele acredita que Adriana não pode aceitar um anel de compromisso dele e diz que a situação está indo longe demais. Aconselha que parem por ali. Benjamin, no entanto, pede que não desistam, pois quer que seu filho tenha mais alguns momentos de alegria. Ele menciona que Matias e Adriana não têm filhos, então talvez não compreendam a situação. Adriana defende que César precisa ir ao hospital, mas não há uma desculpa plausível para levá-lo. Benjamin sugere dizer a César que contratou um plano de saúde e que ele precisa fazer exames, mas eles ainda não sabem se essa ideia funcionará. Em casa, César observa o anel de compromisso que comprou para Adriana. Ele se lembra do primeiro beijo dos dois, e com um suspiro profundo, segura o anel junto ao peito, perdido em pensamentos. Enquanto isso, Carlos e Matilde chegam à casa da mãe dele. Ela os recebe com entusiasmo e diz que espera que gostem do que comprou. Ao entrarem, ambos ficam encantados com o que veem. Matilde elogia o bom gosto da anfitriã e vai ver o quarto. A mãe de Carlos pede que a avisem quando for a data do casamento para que possa ir com o pai dele e seus irmãos. Matilde retorna e confirma que adorou tudo. A mulher então diz que ama muito seu filho e que agora também tem uma filha para amar. Por outro lado, Manuela visita Marina e diz estar feliz por saber que ela teve uma boa noite de sono e que o padre Antônio está cuidando dela. Antônio, no entanto, a corrige, dizendo que ainda não é padre. Manuela sorri e afirma que ele já está a serviço de Deus, então pode se considerar um. Pouco depois, Manuela decide voltar para a Fazenda Bonita. Antônio se oferece para acompanhá-la, pois deseja cumprimentar Renata. Antes de sair, avisa Marina que logo estará de volta. Ela concorda e aproveita a oportunidade para ligar para seu tio e explicar o motivo de não ter conseguido visitá-lo. Na Cruz de Amor, Ezequiel está concentrado na manutenção do carro de Augusto quando nota uma mochila esquecida no veículo.
A curiosidade o faz recordar o momento em que Augusto perguntou se Renata e Jerônimo realmente compareceriam ao casamento. Sem resistir, ele abre a mochila e encontra uma máscara ninja e uma lanterna. Intrigado, se questiona por que Augusto estaria carregando esses itens em seu carro. Enquanto isso, na delegacia, Jerônimo está prestando depoimento ao delegado. Ele explica que visitou Álvaro na enfermaria da prisão após um pedido de ajuda. Álvaro revelou que Augusto lhe roubou um sarmento, e o delegado quer saber se há mais pessoas envolvidas. Jerônimo, inicialmente relutante, diz que não, mas o delegado o adverte de que se esconder informações, será considerado cúmplice. Pressionado, Jerônimo acaba mencionando que Ezequiel também está envolvido. Na Cruz de Amor, Augusto está ao telefone quando Ezequiel chega segurando a mochila. Ele conta o que encontrou dentro e pergunta o que deve fazer. Augusto, furioso, exige saber quem autorizou que ele mexesse em suas coisas. Ezequiel tenta se justificar, dizendo que não reconheceu os objetos e achou que não fossem dele. Irritado, Augusto o repreende, avisando que essa é a última vez que ele se atreve a tocar no que não lhe pertence. Ezequiel se retira, e Augusto, impaciente, resmunga que está farto da situação. De volta à delegacia, o delegado informa que Jerônimo está liberado. Ao sair, ele confessa a Renata que preferia não ter revelado certas informações, mas ela o consola, dizendo que foi necessário. Eles deixam o local juntos, enquanto, no interior da delegacia, o delegado ordena que seja enviada uma intimação para Ezequiel comparecer à Cruz de Amor. Na casa de Constanza, ela toma café com Adriana e Honório enquanto segura a bebê nos braços. Adriana se oferece para segurá-la para que Constanza possa comer, mas ela recusa. Honório comenta que ela não pregou os olhos a noite inteira, mas Constanza não se importa e afirma que cuidaria da bebê todas as noites se fosse preciso. Honório admite que não tem mais energia para isso e brinca perguntando se Adriana acha que ele não gosta de bebês. Ela responde que sim, mas Honório ressalta que a essa altura da vida, só quer cuidar dos netos. Constanza sorri e diz que um dia será a vez dele e de Adriana, mas a jovem suspira e comenta que só Deus sabe quando será o casamento, já que Benjamin pediu para que mantivessem a farsa até resolverem a situação de César. Enquanto isso, César atende à porta e se depara com Julieta, que traz panfletos com cardápios para o restaurante. Ele aprecia a dedicação dela e mostra os papéis para Benjamin, que também aprova. Sorrindo, César admite que se sente muito feliz e reflete sobre como sua vida mudou drasticamente. Ele sente que finalmente, tem tudo o que sempre quis para ser feliz. No banco, Regina acompanha Roberta para tratar da herança deixada por Roberto. O funcionário responsável explica que precisam assinar documentos e que Roberta precisará fornecer suas impressões digitais. Preocupada, ela pergunta se o processo será demorado, mas ele a tranquiliza, explicando que só precisa comprovar que ela e Regina são, de fato, as herdeiras. Na cadeia, Branca e Fina discutem sobre dar mais dinheiro ao diretor da prisão. Fina afirma que só farão isso quando tiverem certeza de que ele está cumprindo tudo conforme o planejado. Branca, então, questiona se Fina tem certeza de que Constanza se apegará a bebê. Com um sorriso frio, Fina assegura que sim, especialmente porque a menina foi registrada com o nome de Amparo, o mesmo da mãe de Constanza e Gonçalo. Branca expressa sua esperança de que tudo saia conforme o plano, e Fina garante que acontecerá. Afinal,
Constanza sempre quis ser mãe, e em breve, estará tão ligada a bebê que não enxergará a armadilha na qual está prestes a cair. Enquanto isso, Constanza está em uma loja escolhendo itens para a bebê. Com carinho, pede à vendedora que a ajude a selecionar tudo o que for necessário para garantir o conforto da pequena. Na empresa, os funcionários se reúnem na recepção, aguardando ansiosos a chegada de Gonçalo. Quando ele entra acompanhado de Matias, é recebido com aplausos e palavras calorosas de boas-vindas. Visivelmente emocionado, Gonçalo agradece o carinho de todos. Honório se aproxima e lembra que precisam se dirigir à sala de reuniões, pois o sócio está prestes a chegar. Nesse momento, Germano já está no elevador quando Roberta aparece correndo, tentando entrar antes que a porta se feche. No desespero, ela acaba derramando o café nele. Os dois se encaram, surpresos, sem saber como reagir. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.